Você acabou de tocar num ponto que eu queria falar. O que é essa revolução sexual que Revolução você falou? sexual. O que foi? Que é? Antes de mais nada, você pode ligar o ar, por favor? Começou daquele calor louco lá. Sempre esquenta, bebezinho. Energético, blusa, amor e sexo, tudo misturado. Revolução sexual. A revolução sexual, ela é um tentáculo, ela é uma obra terrível da segunda onda do movimento feminista. Né? E ela, segunda onda, tá? segunda onda começou com Simone de Beauvoir, se não me engano, 47 a 48, que ela começou a ter visibilidade, lançou os primeiros livros, o primeiro livro, né, o mais famoso dela. E ela começou, ela era uma mulher de esquerda, né? Tinha um relacionamento aberto com Sartre, com Jean-Paul Sartre, na França, e ela era um relacionamento aberto e ela tinha várias amantes, né? Algumas até menores de idade, meninas refugiadas de guerra. Ela apoiava a isenção da minoridade para que se tivesse relações sexuais. Hoje a gente chamaria isso de pedofilia. Então, ela era uma mulher que relativizava o sexo de várias formas. E ela precedeu, ela foi a primeira expoente da segunda onda feminista, mas ela precedeu uma série de outras mulheres revolucionárias, esquerdistas, obviamente, dessa segunda onda feminista, que também apoiavam essa relativização. Então a Simone de Beauvoir começa a falar que, por exemplo, um dos exemplos, né? Você não nasce mulher, mas você torna-se mulher de acordo com o contexto no qual você nasceu. Sim. Então aquela história, a mulher só gosta de rosa, ela só é feminina porque desde cedo os pais ensinaram. E aí ela ignora por completo todas as questões metafísicas, espirituais e inclusive biológicas, né? Que fazem parte da nossa existência. Então, que a questão biológica, inclusive, né, a quantidade de hormônio que a gente tem, né, homens e mulheres, vão ditar como a gente se comporta em sociedade, sim, né, em relação a várias coisas, e vão ditar, sim, alguns dos nossos gostos. Ela começa a relativizar isso, e aí essa segunda onda culmina também vai de encontro com as baby boomers, né, que é aquela geração pós Segunda Guerra Mundial, que é o movimento hippie, né, que é Woodstock e tal, que é aquela geração do amor livre, né, tudo pode, tudo relativização da religião, relativização das relações monogâmicas, relativização de tudo, né, porque a decadência moral sexual, ela precede toda a decadência de uma civilização, né? Isso aconteceu na Roma Antiga, na Grécia, em Sodoma e Gomorra, né? Então, essa militância pró relativização de relacionamentos através da sexualização das pessoas é o que precede a crise moral na qual a gente vive hoje, inclusive, né? Então essa foi a revolução sexual que começou. Então, e a gente teve alguns fatores aí, né? A gente teve ao mesmo tempo a União Soviética, né, com a KGB, que tinha, como eu posso falar, eles tinham algumas técnicas, né, desenvolveram técnicas para se infiltrar na cultura americana, principalmente, porque a cultura americana estava ditando a cultura na época, né, até hoje, né, mas na época foi essa ascensão muito grande, né, Hollywood e tal. Então eles começaram a permear, né, Hollywood, como eu falei, os jornais, as revistas, o teatro, a música, para que se desencadeasse essa sucessão de comportamentos ultrasexualizados, principalmente nas mulheres, através do feminismo também. Então você começou a ter também a demonização da figura da mulher como dona de casa, como religiosa e tal. Você tem até um exemplo, eu dei esse exemplo outro dia, que é meio chulo, mas é a própria Dona Florinda. Dona Florinda, né, já é uma dona de casa, que ela é pintada como uma mulher super chucra, né? Tipo, que tá mal cuidada, ela é chata, ela é feia, ela é uma baita de uma pentelha. E ela só enche o saco da galera. Então isso é tudo, a gente chama de engenharia social, né? Você permeia os meios culturais. Nos desenhos que começa a parada, nos desenhos. Né? E aí você tem as meninas super poderosas também, já começam com isso. Que tem um vilão, que acho que ele é trans, né, se não me engano, das meninas super poderosas. Elas estão sempre batendo num vilão que representa o patriarcado opressor e tal. E é muito louco, assim, né? Tipo, você começa a ver na cultura, você começa a analisar desde aquela época, exatamente na geração adolescente baby boomer, né? Década de 60, que começou isso tudo. E a gente colhe os frutos disso até hoje, né? Porque foi uma sucessão de fatos que nunca parou. E uma coisa foi puxando a outra. Hoje a gente relativiza tudo, né? Mas você acha que vai continuar colhendo esses frutos? Você acha que só tende a piorar, vamos dizer assim? Vamos pensar. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho... eu sou 10 anos mais velha que você. Então, assim, na minha
época de adolescente, a gente tinha já a hipersexualização de algumas atrizes, eu fui criada na época da banheira do Gugu, né? Então já tinha aquela coisa. Sim. Só que, cara, hoje a banheira do Gugu virou quase fichinha, né? Nossa, perto da imagem da Anitta tatuando, né? Os lugares que ela tatua, né? OnlyFans e tal. Então, eu acho que tá definitivamente piorando. Nossa, No sentido bebezinho, o bagulho sexual. E é foda porque parece que caralho, fudeu, tô sem voz podcast. Toda a doutrinação parece que ela começa através do sexo, né? Que é o que puxa a atenção de todo mundo, né? Puxa atenção, sexo vende, né? Sexo da grana. Então, querendo ou não, por trás desses movimentos também tem sempre um oligarca querendo, rentabilizando com isso. Né? Então, aqueles caras que financiam filmes, financiam manchetes, aqueles caras que querem vender determinado produto, eles usam o sexo sim pra chamar atenção. Porque é uma coisa que mexe com nossos instintos mais primitivos, né? Automático. E interessa a gente... Pô, se passar uma mulher pelada aqui, vai todo mundo parar pra olhar, né? Se passar um homem, uma mulher... Eu prefiro lingerie, assim, eu olharia aquele... Eu prefiro aquele mistério antes de ficar pelado. Aí a gente tem os gols. Eu concordo com você. Mas tem essa história também da questão econômica, né? Que o sexo vende. O sexo desperta curiosidade, desperta sentimentos, sentidos. E fazem a gente parar e prestar atenção no negócio, né?